Posso propor tratarmos por tu? Pode ser. É que esta Sim. coisa de você faz muita impressão. O feminismo ganhou novo fôlego nos últimos anos e está hoje sob os holofotes da opinião pública. A nível global, vão-se identificando mudanças a fazer, quebrando barreiras e preconceitos e trabalhando na promoção da igualdade entre géneros. Enquanto as mulheres se reinventam e chamam a si estes combates, há um silêncio ensurdecedor do outro lado. Não existe uma discussão sobre que homens queremos e, sobretudo, os próprios homens não estão a fazer esse debate. Mas será possível que o feminismo se converta numa verdadeira mudança social e cultural sem que os homens se façam presentes? E que resposta estamos a dar aos problemas que estes enfrentam, em boa medida resultantes da mesmíssima cultura machista que prejudica as mulheres há tanto tempo? Em Portugal, mais de 70% dos suicídios são levados a cabo por homens. Mais de 90% da população prisional é masculina. Os homens têm uma muito maior probabilidade de desenvolver uma adição, de abandonar precocemente a escola, de se tornarem violentos e de não serem capazes de construir uma rede de apoio. O meu nome é Maria Ana Barroso, tenho 46 anos, fui jornalista e hoje sou psicóloga, mãe de um rapaz de 12 anos e uma feminista convicta. Neste podcast, queremos quebrar o silêncio. Vamos pôr homens e mulheres de diferentes quadrantes, profissões e gerações a falar sobre a visão que têm da masculinidade, da experiência de ser homem ou de conviver com um, dos pais que tiveram e dos filhos que são, e encontrar assim pistas sobre como chegamos até aqui e o que é preciso mudar. Este é o podcast Um Homem Não Chora. O convidado de hoje é Diogo Infante, 56 anos, ator com mais de 34 anos de carreira, encenador e é desde 2017 o diretor artístico do Teatro da Trindade. Olá, Diogo. Olá, Maria. Obrigado. Diogo, eu li numa das muitas entrevistas que obviamente já deste, falavas numa delas do que foi a tua infância, a tua juventude, em que dizes que foste vítima de bullying, por teres, palavras tuas, uma voz um bocadinho aguda e alguns trejeitos mais femininos, que atribuis de alguma forma ao facto de ter sido educado por duas mulheres, a tua mãe e a tua avó, e que aos 12 há ali um momento em que decides reeducar-te e através do desporto começas a dar-te com rapazes, não é? No fundo, a conseguir chegar a eles. E quando li estas declarações, dei por mim a pensar o que é que, para além de deixares para trás os tais trejeitos e a tal voz mais aguda, o que é que deixaste mais para trás quando aos 12 anos inicias essa reeducação, que é uma palavra forte, não deixa de ser? Não sei, tenho dificuldade em avaliar o que é que deixei para trás porque não conheço, não é? O que sei é que tomei consciência de que algo em mim não correspondia a um padrão. E isso incomodava-me. Incomodava-me enquanto pré-adolescente, enquanto alguém que tinha sido educado a estar bem na sua pele, a ter uma voz, a emitir opiniões constantemente. Lembro-me de ser miúdo e a minha mãe dizia-me: o que é que tu achas, Diogo? Envolvia-me nas decisões familiares. Eu não era apenas confrontado com a nossa dinâmica, a minha mãe desde muito cedo implicava-me, e isso devolvia-me uma responsabilidade e um estatuto, e portanto quando vou para a sociedade, para a escola, quando vou para as atividades extracurriculares e começo a sentir umas bocas e uma coisa que de alguma maneira me magoava e eu não percebia muito bem porquê. Bom, rapidamente, porque não sou propriamente parvo, percebi que algo em mim saía fora do baralho. E como sou muito atento e observador, comecei a tentar perceber o que era. E demorei algum tempo, porque as insinuações tinham que ver com a minha, naquela altura não era uma questão de sexualidade, era uma questão de gestos sociais, de comportamentos, e eu percebi que eles tinham um efeito feminino. E isso, pensei, mas não é isso nem que eu quero ser, nem é isso que eu quero passar. E rapidamente comecei então a controlar, a vigiar-me. Terei perdido alguma espontaneidade, talvez. Terei perdido uma capacidade de me deixar levar num determinado ambiente. Ainda hoje, se estou muito, muito à vontade, a minha voz sobe. Mas, desculpa interromper-te, mas
é como se sentes de alguma forma perdeste alguma liberdade? Eu acho que perdi a liberdade de ser eu próprio, com as minhas circunstâncias. Mas a verdade é que eu quis alterar essas circunstâncias. Percebi que a imagem que eu estava a projetar não me definia, mas também não me identificava. E não era assim que eu queria ser visto, nem percepcionado. Porque eu tenho-me em conta como um ser bastante masculino, muito ativo, muito físico, com uma série de características que se associam normalmente aos homens, aos rapazes, e portanto eu não queria que esse outro aspecto meu, esse lado mais feminino, me definisse pelo menos num primeiro momento, num julgamento prévio. E tomei conta. Passei a vigiar-me, passei a controlar-me, e eu acho que foi aí que me tornei ator. Comecei a construir uma persona em função dos meus interlocutores, em função do grupo. Se eles eram mais assim, eu era mais assim. Se eles eram mais assado, eu adaptava-me. Até por algum pudor em me expor e em saber, como sou filho único, eu precisava muito da aceitação e de ser integrado nos grupos. E eu tenho muita dificuldade ainda hoje em chegar a uma sala onde está cheia de gente e começar a falar, a interagir. Eu começo a avaliar, começo a ver onde é que eu posso eventualmente sentir-me melhor, e normalmente vou ter onde há grupos de mulheres. É onde eu me senti imediatamente. Bom, hoje em dia a minha persona pública facilita, mas o Diogo onde há mulheres, eu normalmente procuro, porque me sinto mais protegido. Se eu estiver numa fila, no banco, ou numa caixa de supermercado e houver uma senhora, eu vou ter com ela. Porque fui educado por mulheres, porque é um universo que eu conheço bem, é como se eu conseguisse mais facilmente falar aquele código, sai-me mais naturalmente. Com homens, eu tenho que incorporar um chip ligeiramente diferente para poder interagir. É evidente que hoje em dia tenho amigos, homens com quem eu não tenho esse tipo de preocupação, mas digamos que de uma forma crua, numa primeira fase, eu faço essa avaliação, às vezes errada, às vezes estou a avaliar também o invólucro e a pensar, estes são gajos e portanto se calhar vão-me julgar de uma determinada maneira, e depois revelam-se pessoas extremamente sensíveis e disponíveis. É um mecanismo de defesa. Sim, de defesa. Sim. Isso estava-me a fazer lembrar aqui há uns tempos um amigo comentava comigo que tinha a sensação de quando ele era, agora é um adulto e portanto as coisas também mudam nas dinâmicas entre, enfim, também tem as suas especificidades, mas que enquanto rapaz, enquanto criança, sentia que mesmo entre rapazes, entre amigos, quero dizer, havia um certo bullying, não sei, aquela coisa de, sei lá, de se insultarem, de se baterem meio a brincar, meio a sério, assim, uma coisa que assim para quem vê de fora parece-me uma coisa um bocado agressiva e que no fundo convida a que os rapazes, não sei se te faz sentido isto, mas que convida a que os rapazes se mantenham, ou seja, é um bocadinho um teste à masculinidade, uma certa ideia de masculinidade e de... Claro, eu acho que é uma ideia enraizada e milenar quase, de virilidade, de teste, de prova, onde os rapazes não são estimulados a manifestarem os seus afetos mesmo uns pelos outros, não é? E portanto a forma que eles têm e que nós tínhamos em miúdos de mostrar que gostávamos uns dos outros é dar um salto para cima dele, dar-lhe uma cacetada na cabeça. Exatamente. E dar-lhe uma morraça. E hoje em dia o meu filho tem uma disponibilidade para dizer que adora o Manel ou o Chique e dar-lhe um beijo ou um abraço, que na minha época e antes seria muito mais complicado, muito mais difícil. E portanto, de facto, as coisas estão a mudar. Eu acho que há uma preocupação na minha geração, na tua e seguramente na dos nossos filhos, onde isso acaba por ser integrado de uma forma muito mais fluida, muito mais natural, mas também tem a ver com os tempos que estamos a viver, com esta capacidade de inclusão, de estarmos atentos à diferença, de não julgarmos tão precipitadamente o outro sob falsas aparências, ou mesmo pelas aparências que sejam. Eu vejo o futuro com muita esperança quando olho
para o meu filho, quando falo com ele, quando vejo os amigos dele lá em casa. Claro que muitas vezes eles sentem a tentação de corresponder a determinados padrões, mas eu sinto que na base, no seu ADN, já há um vírus da mudança, há um vírus da transformação, e isso deixa-me muito feliz e faz-me sentir que algo estamos a fazer bem. Que bom. Eu às vezes tendo a desanimar um bocadinho porque, aliás, como referi no início, tenho um filho com 12 anos e tenho a sensação de que algumas coisas ainda estão muito cristalizadas, ou seja, lá está, nota-se nas raparigas uma diferença grande, não é? É-lhes incutido muito mais a ideia de que podem ser o que quiserem hoje em dia, que elas é que impõem os limites, que os outros não são os outros que lhe vão dizer quem é que elas vão ser ou como é que se devem comportar, e que de alguma forma há alguma cristalização em algumas dinâmicas e comportamentos, sei lá, por exemplo, as atividades extracurriculares, não se vai para o balé, não se vai para o teatro, isto aconteça menos, mas há assim um conjunto de coisas que ainda são de menina, não é? E sendo isso visto como uma coisa um bocado pejorativa e uma certa dinâmica de relação que me dá a ideia de que o processo ainda é lento, mas essa não foi a tua experiência. Assim, eu percebo o que estás a dizer, mas se eu pensar que há 30 anos atrás o número de rapazes a fazer balé era incomparavelmente menor, se eu pensar que há 30 anos atrás o número de rapazes a irem para cursos de expressão dramática ou de expressão artística era incomparavelmente menor, estatisticamente há muito mais. Para já há muito mais de tudo e logo há muito mais diversidade. Eu tenho acompanhado alguns colegas que dão cursos de formação teatral e a adesão masculina versus feminina está muito equiparada. Há uma disponibilidade hoje em dia para poder aceitar que tu podes fazer aquilo que quiseres, independentemente de seres homem ou mulher. É evidente que mesmo o papel social que nos é atribuído e que nós achamos que é esse que temos que cumprir, está em transformação. Nós estamos a discuti-lo, e há gente a reivindicar legitimamente que não é isso que querem fazer com a sua vida, sejam eles homens ou mulheres. E, portanto, o debate está em cima da mesa e não há como fugir a ele. Eu acho que isto é uma máquina. Claro que ainda há um longo caminho, ainda temos que continuar a lutar pelas minorias e pela diferença e pela legitimidade destes grupos poderem reivindicar o direito à existência e a terem os mesmos direitos. E já não é só as mulheres, não é? Portanto, isso agora é uma coisa, tem um lastro que chega a toda a sociedade. E há efetivamente um longo caminho a percorrer, mas eu acho que estamos no bom caminho. Uhum. Eu, há bocadinho, só para voltarmos só por mais um momento à tua infância, quando perguntava o que é que eventualmente deixaste para trás, falava também na questão de se mostrar as vulnerabilidades, expressar emoções, ter relações de amizade mais profundas, portanto, até aos 12 e provavelmente depois mantiveste também, não sei, amizades com raparigas. O que é que era diferente? E o que é que mudaste? O que eu acho que é preciso entender, do meu ponto de vista, é que eu apenas corrigi, alterei, manipulei aspectos exteriores visíveis da minha personalidade. A essência não mudou. A minha capacidade de chorar, a minha capacidade de gostar, a minha capacidade de me implicar emocionalmente manteve-se. Isso não foi adulterado, felizmente. Eu apenas aprendi a condicionar a maneira como eu me projetava. Ser mais masculino no gesto, se isso causava um determinado desconforto aos outros e a mim, e é preciso que se entenda que eu não queria passar isso. E efetivamente, depois em retrospectiva, percebi que eu no fundo estava a reproduzir um padrão que era o que eu conhecia. Tinha 2 mulheres em casa e, portanto, isso era natural. E mesmo que não fosse por isso, mesmo que houvesse em mim uma essência mais feminina, eu naquela altura não a queria. Claro que isso depois mais tarde confunde-se com a sexualidade e eu acho que são até coisas distintas. Hoje em dia, de facto, há uma panóplia tão grande de possibilidades
que a sexualidade já não se reduz a um comportamento mais ou menos feminino, é mais complexo, é mais profundo, e hoje felizmente estamos a falar em todas essas vertentes, mas eu não sinto que tenha perdido, objetivamente. Eu apenas aprendi, e depois transformei isso na minha própria profissão, a disfarçar, a controlar a dimensão do gesto, a amplitude da voz, só isso. Até se tornar quase mais natural, não é? Mais natural, mais orgânico. Hoje faz parte de mim, não é? Hoje eu não tenho que pensar assim. Mas eu acho que todos nós, de uma forma ou de outra, não tem necessariamente que ver só com os padrões sociais ou aquilo que é esperado de nós. Nós procuramos projetar uma imagem daquilo que gostaríamos de ser. Mais altos, mais baixos, mais rios, mais interessantes. O que for. Nós construímos isso, não apenas na questão da feminilidade versus masculinidade, mas na forma como nos projetamos, como somos, como queremos ser percepcionados. E os rapazes fazem isso, as raparigas fazem isso em vários momentos do seu crescimento. E é normal e é importante, eu acho que como pais, estarmos atentos quando deixa de ser normal ou quando passa a ser pernicioso e passa a desvirtuar a sua identidade e a sua personalidade. E aí sim, eu acho que pode ser preocupante. E não aconteceu no teu caso? Eu acho que não. Em casa com a tua mãe e com a tua avó, havia alguma... Enfim, havia esse lado de respeito e de vontade que tivesses agência, digamos assim, sobre a tua própria vida e sobre o que... Mas havia alguma ideia, ou foi-te passada alguma ideia do que é que devia ser um homem, ou do que é que... Não? Ok. Não houve um fasto homem, nem nada dessas coisas? Não, de todo. Não, o que havia era a premissa da verdade. Lembro que a minha mãe dizia, podes-me dizer a verdade, Diogo. Eu tinha 5 anos e se acontecia alguma coisa, ela olhava para mim e dizia-me, Diogo. E eu dizia-lhe a verdade porque eu sabia que ela não me ia julgar. A verdade era um código muito importante e é verdade tu seres quem tu és, dizeres o que tens a dizer e poderes dizer a tua opinião e contares a verdade e eu estou cá para ti. E essa segurança era incrível porque ainda hoje eu passei o mesmo código ao meu filho e digo, podes-me dizer tudo. Porque só assim é que eu sei como me relacionar contigo, com a verdade. Isso sim foi determinante no meu caráter e na minha maneira de estar na vida. E isso condiciona depois o homem que eu sou. Não segundo um padrão que a sociedade me impõe, mas segundo valores que são tão essenciais. Eram essenciais para a minha mãe e são essenciais para mim, que eu quero reproduzi-los. E tento aplicá-los em tudo o que faço. Na maneira como me relaciono com os meus colegas, na maneira como me relaciono no trabalho, na maneira como estou na vida, com sinceridade, com franqueza, aceitando os meus defeitos, aceitando as minhas diferenças, abraçando as minhas diferenças e sabendo que tenho um caminho e quero melhorar e quero aprender mais e quero ser mais generoso, porque acho que é isso que faz sentido. A ideia de ser um homem, na maneira como fui educado, é ser fiel a mim próprio. Em nenhum momento a minha mãe me disse, falas muito agudo ou tens uns trejeitos femininos. Ela amava-me incondicionalmente como eu era. Eu é que achei que tinha que alterar isso. Agora, as referências foram de mulheres fortes, de mulheres sobreviventes, de mulheres que não dependiam de homens, não dependiam do poder masculino em nenhum aspecto. E esse respeito a mim é quase inato. Eu gosto de mulheres fortes, eu sempre trabalhei com mulheres. Na verdade, eu acho que se eu tiver que escolher, eu prefiro trabalhar com uma mulher. Acho que a capacidade de gestão, não só operacional, mas emocional, põe-me um sorriso na cara, porque eu sei muito baixo com o que conto. Os homens têm, e é sempre difícil e perigoso entrarmos em generalizações, porque as pessoas são pessoas, não é? Mas se eu tiver que escolher, tendencialmente eu escolho trabalhar com uma mulher. Quando te ouço dizer que preferes trabalhar com mulheres, nomeadamente por toda uma linguagem mais emocional que existe e que podemos chamar de competências, não é? São competências de relacionamento, são competências de trabalho. Achas que isso ainda é fruto dos tempos ou achas que é inato?
e que os homens são mesmo seres de planetas diferentes? Não, eu prefiro trabalhar com mulheres por causa da minha história. Ok. É uma zona, eu sinto mais confortável nesse espaço. Dito isso, não acho nada que seja uma condição, um pré-requisito ser mulher para ser um excelente profissional. Eu estou neste momento a trabalhar num teatro, o meu braço direito, o diretor executivo do teatro, é um homem. Um homem extremamente pragmático, com sentido, uma visão operacional e executiva fantástica, e depois tem um lado extremamente emocional, entusiasma-se, sensibiliza-se, tem um lado humano, eu diria feminino, se quiseres. É um homem casado, com filhos, portanto nem sequer não tem a ver com sexualidades, tem a ver com sensibilidades. E damos muitíssimo bem, e portanto eu digo uma coisa, mas estou a fazer o seu contrário, não é? É curioso referir, desculpa interromper-te, mas é curioso referir, falares das características dele e depois fazeres a ressalva. É um homem casado e com filhos, não é? Porque poder-se-ia pensar que serão atributos que teriam que ver com a sexualidade, e não tem nada. Eu conheço tantos homens heterossexuais que têm essa vertente. Isso, eu acho que no fundo todos temos. O que eles fazem e o que os distingue é não ter receio dela. Isso não os vulnerabiliza, pelo contrário, eles assumem isso em si. De se emocionar, de se envolver, de dizer gosto de ti, dizer isso. Para a maior parte dos homens, dizer a um outro homem, gosto tanto de ti, é tão raro. As mulheres são muito mais generosas nesse sentido, mas é apenas uma condicionante, eu acho, social, e é um receio de que isso possa ser visto como uma fragilidade, e é absurdo. Eu digo ao meu filho todos os dias, amo-te. E ele diz-me, pai, já te disse. Eu disse hoje ainda não. E ele não tem medo de dizer eu amo-te aos dois pais e aos amigos, e se ele se habituar desde pequenino a dizer amo-te, independentemente do interlocutor ser homem ou mulher, eu não posso pedir mais nada, não é? Ele está em contacto com a sua essência, com as suas emoções, com a sua gênese, e é isso que eu quero. É um ser humano disponível, aberto, sensível, e portanto eu só posso pôr em prática aquilo que acredito, e ter um filho de facto dá-nos essa possibilidade e põe-nos sistematicamente em causa. E de lhe permitir ter uma experiência diferente, se calhar, da que tu tiveste, necessariamente, não é? Exatamente. E que ele possa reproduzir também com os seus filhos, porque eu acho que é a forma da tal semente disseminar. Eu acho que cada um de nós, à sua pequena escala, nós estamos aqui a ter uma conversa que vai ter, esperemos, bastantes ouvintes. O teatro que eu faço tem isso em consideração. Eu quero chegar às pessoas, eu não quero só entreter, eu quero pô-las a pensar. E isso passa pelas escolhas dos textos, pela escolha dos elencos, pela forma como me posiciono social, politicamente, artisticamente, porque me interessa refletir sobre isto, esta passagem que passa a correr, na verdade. E, portanto, eu não quero sentir que andei por aqui e não aproveitei o meu tempo. Eu acho que tenho uma responsabilidade, enquanto cidadão, enquanto artista, enquanto pessoa, de dar um contributo. E é isso que procuro fazer à minha pequena escala. Achei muito curioso, falando de uma questão também que tem sido muito discutida, que tem a ver com os homens na posição de profissionais de cuidado, se podemos chamar-lhes assim, ou seja, se nós olharmos para as estatísticas, percebemos que temos muito poucos professores homens, educadores, psicólogos, enfermeiros, médicos também. Isso vai acontecendo cada vez mais, e é evidente que há aqui um lado, nomeadamente em profissões ditas mais, enfim, sérias, como se dizia antigamente. Há também aqui um processo em que as mulheres passaram a ocupar um lugar que era delas e que não era ocupado, mas isto é uma característica geral, e não é só em Portugal, como é em outros países. E achei curioso que tu referiste também a propósito do teu filho, que sempre lhe procuraste incutir a ideia do cuidado com o outro, e portanto que ele é um jovem adulto atento e cuidadoso. Tu tens a ideia, ou seja, tiveste esse modelo de cuidado, mas poderias ter interiorizado a ideia de que o cuidado é território das mulheres, não é? De onde é que te vem sempre tiveste essa...
essa noção? Eu acho que esse tipo de valores não tem género. O respeito, o cuidado. Lembro-me que à medida que o meu filho estava a crescer e naquela fase da adolescência e da sua própria descoberta do corpo, da sexualidade, da testosterona, tudo aos saltos, as raparigas, os namoricos, eu dizia-lhe com muito respeito, Filipe, e sobretudo nunca faças aos outros aquilo que não gostarias que fizessem a ti. Não mintas, não enganes, não faças jogo duplo, ser sincero. Gostas, não gostas, não gostas. Mais vale ser franco, magoar num primeiro momento, do que estar a perpetuar um jogo qualquer de sedução que não leva a nada e só vai deixar a outra pessoa magoada desnecessariamente. E ele, cada vez que me conta que tem um namorado, diz, com muito respeito, pai, muito respeito. E ele hoje é um miúdo que se vai sair com os amigos, se alguém bebe um copo a mais, ele é o primeiro a cuidar, a levar a casa, a meter num táxi, a ficar para trás. Claro que as circunstâncias dele, ele próprio ser um sobrevivente, meu filho foi adotado e, portanto, eu acho que ele também tem em si a experiência do que é ser resgatado. E ele tem esse cuidado com os outros. Acho mesmo que um dia talvez o próprio Filipe venha a adotar um filho. Não que ele não possa ter mais filhos biológicos, ele quer, mas eu acho que ele quer fazer por alguém aquilo que fizeram por ele. A propósito das emoções, li aqui há uns tempos numa entrevista alguém dizer que as mulheres têm mais matizes comportamentais, que o espectro das emoções das mulheres é muito maior. O que é que achas sobre isto? Isto dá uma ideia dos homens como se fossem menos ricos, como se viessem com... Lá estamos nós a entrar nas generalizações. Mas eu acho que há um fundo de verdade, digamos. Os homens são mais primários, não é? Convenhamos. São mais francos, são mais leais, porque há aquele espírito de camaradagem, uma certa brutalidade, uma certa... mas o espectro, de facto, muitas vezes parece ser mais reduzido. As mulheres são mais complexas, são mais... eu acho que o desenvolvimento da humanidade e da própria evolução do homem fez com que, mas não é só no género, não é só no homem, os animais também. O género feminino é tendencialmente mais ardiloso, não é? Os animais masculinos são normalmente mais bonitos, mais os pavões, são todos, elas são, mesmo as galinhas, coitadinhas, são mais discretas que os galos, não é? Têm que encontrar maneiras de sobreviver e elas acabam por manipular, controlar, muitas vezes são elas que mandam. Eu montei muitos anos a cavalo e lembro-me que, isto mal comparado, lembro-me que a minha treinadora na altura dizia, cuidado que ela é égua. E eu dizia, o que é que se quer dizer? Não dá para fiar. Quando menos esperares ela pega um coice. É fêmea, cuidado. Mas dito isso, lembro-me que o Herman José dizia numa entrevista que é muito mais divertido representar mulheres, porque o espectro de personagens feminina é muito maior. Dá para brincar muito mais. Os homens são mais básicos, não é? Mesmo do ponto de vista do figurino. É umas calças, é uma camisa, é um blazer. Não, o que é que a gente, não é? As mulheres, mesmo do ponto de vista do guarda-roupa, das possibilidades, da maquiagem, dos acessórios, é de uma riqueza. E eu acho que hoje estamos a caminhar num sentido de o homem também recuperar um bocadinho esse espaço. Poder usar saias se lhe apetece, poder usar um vestido se lhe apetece, poder usar maquiagem se lhe apetece, poder no fundo diversificar aquilo que é o padrão mesmo da imagem do homem, esta construção social do que é que ele pode e deve fazer e dizer. E eu acho que isso está a ser posto em causa. As novas gerações e pintam as unhas e furam as orelhas e fazem o que muito bem lhes dá na gana. Eu acho fantástico. E acho fantástico quando nós nos sentimos um pouco chocados, porque se calhar é um bocadinho demais. Não é nada demais. Nós só temos que nos habituar à ideia. Eu lembro-me quando me casei, fazia muita impressão tratar o meu marido por marido. Parecia que era um termo que não me era meu, não me era devido, porque aquilo estava tão convencionado, que fazia parte de uma relação heterossexual, que eu estava-me a apropriar de um vocábulo que não era meu.
hoje já ultrapassei, eu próprio já, e falo do meu marido de uma forma muito natural e já não me custa nada. Eu habituei-me à sonoridade da palavra e a integrá-la no meu vocabulário e da maneira como eu me expresso. Há 10, 15 anos atrás, ver um beijo homossexual na ficção era um escândalo, era um frisson, metade do país entrava em colapso, a outra ficava muito nervosa. Hoje em dia os miúdos já veem isto com uma naturalidade, porque nos habituamos que afinal a diferença não é tão diferente assim, porque deixou de ser um papão, porque deixou de ser algo que não é acessível. E portanto, lá está, eu acho que estamos no bom caminho. Uma certa normalização, não é? Claro, Que é o que torna as coisas também, é o que reduz os preconceitos. Falando no teu casamento, foi também uma altura, se não estou em erro, que foi simultaneamente o casamento e também foi um assumir de uma forma mais pública da tua homossexualidade. E juntando isso à tua vivência de infância, achas que sentiste durante muitos anos, sendo certo que a sexualidade, a orientação de cada um não é uma coisa que não faz diferença alguma, não é suposto fazer diferença alguma naquilo que nós somos, mas que apesar de tudo ficou sempre lá atrás esta ideia do feminino é mau no homem e portanto aqueles insultos do és um maricas, estás-te a comportar assim, que isso de alguma forma condicionou durante muito tempo a tua própria relação com a homossexualidade, ou seja, que tinhas algum desconforto, porque às vezes isso surge, não é? Sim, sem dúvida. No meu caso, não diria, eu tenho uma relação há 30 e tal anos. E portanto eu estava muito confortável na minha relação, mas eu queria ser ator. E eu não queria que esse aspecto da minha vida fosse mais impressivo do que o meu trabalho. Eu não queria que isso condicionasse a leitura nem a opinião que as pessoas tinham de mim. Ainda hoje não quero. Não é uma coisa que eu gosto muito de falar, nem nunca falei muito, porque o meu trabalho deve ser avaliado por aquilo que faço nas plataformas adequadas. A minha vida pessoal é uma consequência, não é uma consequência, mas é algo que existe, da qual não tenho nenhum problema, mas não se deve sobrepor na minha persona, na minha maneira de estar. Eu não quero usar isso como uma plataforma para me tornar mais conhecido ou mais falado. Claro que estamos aqui a falar disso porque se isso pode inspirar os outros a estarem um pouco melhor na sua pele, fico muito feliz e volta e meia tenho pessoas que vêm ter comigo e me dizem: você não imagina como foi importante ouvi-lo ou saber que fez e o que aconteceu e deu-me força e coragem para eu próprio também enfrentar os meus fantasmas. Portanto a resposta é não, mas eu sabia que em algum momento isso teria que acontecer, porque mais uma vez volto ao meu filho, porque foi uma alavanca fundamental, porque ao devolver-me esta responsabilidade da paternidade e de lhe proporcionar padrões e modelos e exemplos, eu não podia pedir ao meu filho e dizer-lhe: aceita as tuas diferenças. Sim, és um menino adotado. Sim, não és branco. Sim, não... Enfim, quando eu próprio não o estava a fazer. Havia uma zona de minha que eu mantinha em silêncio. Quase que até uma proteção. Sim, sem dúvida. E a certa altura o que eu decidi, por um lado, em primeiro lugar, foi assumir o meu filho. Ele já estava connosco há alguns anos. E eu disse: isto já dura demasiado tempo. Ele existe. É demasiado importante para eu manter em segredo. Eu não quero, porque eu tenho tanto orgulho nele. E então contactei um jornal, contactei o Expresso e propus-lhes dar uma entrevista para poder falar nisso. Eu queria assegurar que a forma que eu ia fazer era digna e não era desvirtuada. E pronto, assim fiz. E mais tarde, quando finalmente o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi aprovado, o Filipe foi o primeiro a dizer: então agora vocês já se podem casar. Porque isso, sobretudo, representava, à época, que a adoção tinha sido singular, porque não era permitida a coadoção.
por pessoas do mesmo sexo, e portanto eu pensei, se me acontecer alguma coisa, o Filipe mais uma vez fica desprotegido, mas se eu me casar, o meu marido tem preferências sobre ele se me acontecer alguma coisa. E foi este o pensamento que me levou a agir. Eu sabia o risco que estava a correr, no sentido disto se tornar público, mas isso era incomparavelmente pequeno com o benefício que eu lhe dava de lhe dar uma segurança, um conforto. E pronto, depois as coisas escaparam-nos e fomos parar à capa de um jornal, e não me restava outra coisa senão que sim, é verdade, assumir o casamento, e foi curiosamente um enorme alívio. Porque de repente eu achava que estava tranquilo, mas efetivamente havia uma parte de mim que eu tinha omitido, não diria escondido, mas da qual eu não falava. E porquê? Já tinha 40 e tal anos, quer dizer, o que é que eu tenho para provar? E portanto ficou muito mais fácil a minha vida. Terei perdido seguidores, terei perdido fãs, terei perdido patrocinadores, terei perdido o respeito de algumas pessoas, mas ganhei outros tantos, cujo valor é incomensurável e me dá uma sensação de plenitude, porque eu não tenho nada a esconder neste momento, não é? E portanto sou como sou, estou aqui para o que estou. Quem gosta de mim gosta, quem não gosta, tudo bem. Sabes que não deixa de me surpreender, e de resto já disseste isso anteriormente, que tens a sensação, ou talvez a certeza, de que perdeste convites para trabalhos a partir do momento em que a tua homossexualidade se tornou pública. Há alguma hipocrisia, e até acredito que possa ser uma estratégia comercial. Eu lembro-me de sentir claramente um decréscimo na procura, sobretudo em publicidade. Eu fazia muitas locuções, era rosto de muitas campanhas, e isso baixou significativamente. Ou seja, eu acho que as pessoas não se queriam associar a alguém que tivesse esse cunho, que isso podia afugentar o público-alvo, digamos assim. Porque, efetivamente, eles pensam assim, eles pensam no mercado, pensam... mas não, isso não me incomodou nada. Perdi umas coisas, ganhei outras, e sobretudo a minha capacidade de produzir e de trabalhar e de ir à luta e de criar as minhas próprias oportunidades de trabalho. Isso sempre existiu em mim, nunca quis estar dependente de nada nem de ninguém, portanto não me arrependo de nada e é o que é. Eu não posso provar isto que estou a dizer, é uma sensação. Sim, claro. Mas quando nós falamos nas diferenças principais que ainda existem entre homens e mulheres, pelo menos na generalidade, uma das coisas que mais se refere é a maior dificuldade dos homens, não só em expressar emoções, como mesmo em pedir ajuda, quer seja amigos, família ou a profissionais. E que, portanto, o resultado destes dois fatores é que os homens acabam por se valer e por fazer recair, sobretudo na parceira ou no parceiro com quem estão, essa parte de desabafo e de apoio emocional. Tu reveste nesse retrato? Eu não diria que sou um homem convencional, não é? E portanto todo o meu contexto é tão diferente. Não tenho dificuldade nenhuma em pedir ajuda, não tenho... assumo que muitas vezes precisamos de ajuda e estimulo isso nas pessoas que me rodeiam e na família eu acho que há esta ideia pré-feita, pré-definida de que os homens têm que ser fortes e se não forem fortes não são homens, e é absurdo porque há esta construção social do que é que um homem deve ser ou do que uma mulher deve ser é altamente inibidora, limitadora e leva-nos muitas vezes a desperdiçarmos anos da nossa vida a tentarmos ser uma coisa que na verdade não somos. Uma das coisas que eu lamento no nosso sistema educativo é a falta de disciplinas artísticas na formação escolar, porque o que me parece é que muitas vezes na base isso não é estimulado, isso não é, há uma aprendizagem que se faz,
E não é que as pessoas tenham que ser artistas, ou pintores, ou cantores, ou atores. É apenas estar em contacto com as suas emoções, com o seu corpo, com a sua sensibilidade. E isso é algo que se desenvolve, que se adquire. São competências, são instrumentos que se desenvolvem e quanto mais precocemente se fizer, melhor. As pessoas estarão em sintonia com a sua essência, com as suas emoções, sem medo, sem pudor. E, portanto, minha avó diria, o homem que é o homem não tem medo, não é? Não tem medo de chorar, não tem medo de ser vulnerável, não tem medo de pedir ajuda. É normal, é saudável. E, portanto, eu tenho alguma dificuldade, porque eu movo-me, obviamente, num meio de artistas, movo-me num meio com pessoas, o meu filho teve a possibilidade de frequentar escolas onde ele estava em contacto com muitas disciplinas de expressão artística, vai ver espetáculos, tem amigos gays, tem amigos heteros, joga rugby, dá-se com betos, dá-se com gente dos bairros sociais, é dessa diversidade que eu acho que vem a riqueza humana de nós conseguirmos olhar para o mundo de uma forma muito mais, nem diria tolerante, porque isso parece que nos coloca num papel de superioridade, mas de uma forma saudável, aberta, generosa. Vivemos tempos tão complicados, com guerras, com pessoas, gente a morrer desnecessariamente à nossa volta. Perdemos tempo com merdinhas, sinceramente, e acho que estou numa fase da minha vida em que quero muito que esta nova etapa possa ser potenciada. Aproveite cada dia, aproveite cada momento, saborear as pessoas, saborear as experiências, para fazer o bem. E não é um lugar comum. Fazer o bem é mesmo, é fazer o bem. E não é divulgar que se faz o bem, e não andar a dizer, olha, não, é fazer nos pequenos gestos, ajudar as pessoas que estão à tua volta. Esta história do Natal é estar com pessoas que estão sozinhas, é garantir que alguém vai ter um aconchego, que vai ter um ombro, que vai ter uma refeição. Há tanta coisa com que nos podemos preocupar. E eu quero acreditar que os homens, a geração, já falamos nisto, a geração dos homens mais jovens, tem uma predisposição diferente para poder ser melhores homens. Melhores homens no sentido grande da palavra, mas também na sua masculinidade, seja lá o que isso signifique, sem medo do seu feminismo, da sua sensibilidade. É tão divertido quando um homem está em contacto com isso, torna tão mais charmoso, tão mais divertido, tão mais humano. Sim, o tal ser complexo, não é? Como que é atribuído às mulheres. O Nelson Marques, que foi jornalista do Expresso durante muito tempo, escreveu há 2 anos um livro que se chama Os Homens Também Choram, e que foi um livro também que me despertou bastante para estas questões, e ele, a certa altura, diz que depois da revolução do feminismo, esta é a hora da revolução da masculinidade. Há séculos que as mulheres questionam o seu lugar na sociedade. Nós nunca o fizemos. Achas que esta é a hora dessa revolução? Tem que ser. Ou seja, o movimento feminino de reivindicação de um espaço há muito devido tem que ter, por outro lado, uma reflexão masculina sobre o que é isto e o que é que fazemos nesta sociedade. Que homens é que queremos ser? Que pais é que queremos ser? Que maridos é que queremos ser? E é inteligente que se escreva sobre isso, é inteligente que se fale sobre isso, porque está em mutação, e quem não acompanhar esta transformação, daqui a 10, 15 anos vai se sentir deixado para trás. Há que apanhar o comboio. Isto é um processo evolutivo, é um processo transformativo. Sim, há revoluções, sim, há feridos, sim, às vezes é preciso queimar os sutiãs, que segundo parece nem sequer chegou a acontecer. É preciso estes símbolos mais radicais para podermos encontrar aqui alguma tranquilidade na nossa existência conjunta, onde o espaço de respeito mútuo e de aceitação do outro é tranquilo, onde
tu podes ser o que tu quiseres, e se fores tu o papel dominante e eu ficar em casa, está tudo bem, não há problema nenhum. Isto já acontece, não é? As licenças de maternidade ou de paternidade, muitas vezes são as mulheres já que vão trabalhar e são os homens que decidem ficar. Eu já conheço homens a dia, já conheço pessoas que fazem esse tipo de trabalho, e já vejo mulheres a conduzir autocarros há algum tempo, e comboios e aviões, e cada vez mais, e essas competências não são exclusivas dos homens, da mesma forma que as competências ditas maternais não são exclusivas das mulheres. Há mulheres que não nasceram para ser mães, que não têm esse espírito, não têm essa vocação, e não querem, e estão no seu direito, e não é vergonha nenhuma. Como se esse atributo que a natureza lhes deu fosse a única missão na vida, reproduzir. Não. E há pais que são mães e pais incríveis, e cuidam, e portanto, eu acho que está na hora, pessoal. Bora lá deixarmos de coisas e de facto fazer aqui alguma introspeção e sobretudo deixarmos de ser hipócritas, porque muitas vezes nem sempre dizemos aquilo que queremos ou que sentimos. Dizemos aquilo que achamos que é esperado de nós, aquilo que é socialmente aceito. E depois em casa, afinal, não é bem assim, não é? Pois. É curioso que entre as coisas que ainda se vai ouvindo muito dizer, eu seguramente vou ouvindo, é muito aquela ideia de que o homem nunca cresce, é assim uma criança grande que entretanto vira adulta, mas que no fundo permanece um bocado um ser um bocado incapaz, meio tonto até em alguns aspectos, portanto uma visão muito infantilizada dos homens. Tens essa sensação de que isso acontece? Há essa ideia generalizada de que as mulheres amadurecem mais cedo. Sim, há um lado biológico. E há um lado biológico que é verdade. Os homens são imaturos até mais tarde. Eu conheço homens de 30, 40 anos que têm comportamentos de adolescente, não é? Ou quando vão para os copos, ou quando vão para os jogos, mas é uma opção deles, e as mulheres que ficam em casa a cozinhar também decidem fazê-lo. Ou seja, também conheço o inverso. Também conheço mulheres que não querem ter o papel feminino tradicional, querem essa liberdade, querem poder ter relações voláteis, não querem compromissos. Ou seja, eu acho que hoje em dia estão abertas as portas para que cada um possa fazer efetivamente aquilo que quer. O grande desafio aqui é sermos sinceros. É o que é que eu quero realmente para mim. Porque muitas vezes nós seguimos um padrão que achamos que é aquele que devemos fazer. Aos 20 vamos para a faculdade, depois a seguir devíamos casar, depois a seguir devíamos ter um bom emprego, depois a seguir é os filhos. Será que é mesmo assim? Hoje em dia tenho alguma inveja de uma geração que não quer ter casa, não quer ter um emprego fixo, não querem viajar, querem ter experiências, conseguem viver com muito pouco, ou seja, que são muito pouco materialistas, estão muito disponíveis e muito sensíveis à questão da preservação da natureza e do planeta, que são vegan, que têm uma espécie de uma consciência ecológica e de liberdade e do que é material, que eu penso assim, uau, será que se eu tivesse tido a coragem na minha época de fazer assim, de ser assim? Mas as circunstâncias não me permitiram. Eu tinha que sobreviver, eu tinha que ajudar a minha mãe, eu tinha que ajudar a minha avó, eu queria ser ator, eu vivia na província e tinha que vir para Lisboa. Eu fiz o meu percurso, do qual tenho muito orgulho, mas olho assim para o lado e hoje tenho muita coisa, tenho a casa, tenho os carros, e está tudo pago, e as contas, e as dívidas, e os empréstimos, e os impostos, meu Deus, quando é que isto para? Seria tão mais fácil se calhar se não tivesse nada disto. Mas se calhar também é um período, e eles têm 20 e poucos e estão a curtir a vida de uma forma que eu não tive tempo de fazer, porque estava tão empenhado em ser adulto e estarem a controlar as minhas circunstâncias. Eu comecei a trabalhar aos 13 anos para contribuir lá para casa. Aos 17 saí de casa, tirei um curso de guia, comecei a sustentar, era autossuficiente.
Aos 22 vim para Lisboa, profissionalizei-me e depois mal tive a oportunidade, trouxe a minha mãe e a minha avó para o pé de mim e passei a sustentá-las. Portanto, eu próprio me rodeei de responsabilidades e eu tinha que estar à altura dessas responsabilidades. Não me queixo, foram as circunstâncias que também me moldaram. Se isso era ser homem ou ser mulher, não sei. Era ser uma pessoa que estava à altura das circunstâncias e que respondia aos desafios que a vida me ia colocando. E essa foi a minha motivação. Eu acho que agora a frase que se impõe é: eu não queria ser o melhor homem possível, eu queria ser a melhor pessoa possível. Porque na verdade é isso que somos, é pessoas. A questão do homem ou a questão da mulher é cada vez mais uma questão, para mim, secundária. Eu terminava então perguntando-te: o que é para ti ser homem? É isto. Honesto, engajado, politicamente, socialmente, desenvolver uma consciência de que não existimos sozinhos, de que somos um coletivo e todos desempenhamos um papel, que podemos, de facto, fazer uma diferença, por pequena que possa parecer. Ser homem é estar à altura do enorme privilégio que é estar vivo e tirar partido dessa possibilidade, porque enquanto não nos provarem o contrário, só temos esta vida, não é? E, portanto, se há uma vida depois desta, oxalá sim, será interessante, mas para já temos que vivê-la, e vivê-la bem, e vivê-la com dignidade, com muito respeito e com muito amor. Obrigada. Obrigado.